Olá pessoal, professor Bruno do Departamento de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora e nós vamos seguir nos nossos cortes da mecânica clássica. Nós vamos tratar hoje de um problema de cinemática e esse problema pode ser encontrado num artigo de 1985 da American Journal of Physics. A ideia é que a gente vai fazer um lançamento de projéteis, só que em vez de o projétil cair na horizontal, ele atinge um plano inclinado e aí pede-se lá a distância máxima que esse projétil pode atingir sobre o plano inclinado. O artigo foi publicado na American Journal of Physics, é uma revista voltada para professores do tanto ensino médio quanto superior. Então, vamos lá, gente. Então, o problema que a gente quer resolver, pessoal, vamos passar por um pouquinho de cinemática agora, é o seguinte, olha, você tem uma partícula, então, lançada com velocidade inicial, v0, fazendo um ângulo φ com um plano inclinado, que, por sua vez, tem um ângulo θ com a horizontal. Aí a gente gostaria de determinar, então, a distância entre o ponto de lançamento e o ponto que a partícula atinge o plano inclinado, com a resposta em função dos dados do problema, claro, né? E qual o ângulo φ fornece o alcance máximo medido ao longo do plano inclinado. Então, não é só um lançamento puro de projéteis, quando a gente faz lá aquele 45 graus e obtém um alcance máximo, porque o seu problema agora está vinculado à sua partícula cair sobre um plano inclinado. Então, o problema é um pouquinho diferente nesse caso aqui particular. Então, veja só o que acontece, olha. Nós temos lá, então, um certo plano, um ângulo, né, com o plano inclinado aqui. Vamos chamar esse ângulo aqui de θ, por exemplo. Aí você dispara o seu projétil, né, com velocidade apontada na direção. Vamos chamar essa velocidade inicial aqui, V0, ela faz um ângulo φ com o plano. E eu gostaria de determinar, então, a distância da minha partícula no plano inclinado. O primeiro fato é o seguinte, né? Como é uma queda livre, nossa partícula está sob a ação da gravidade G, e se nós fixarmos um sistema de coordenadas exatamente sobre o ponto em que a partícula é lançada, né, para poder facilitar a nossa descrição aqui, vou chamar esse eixo de x, esse eixo aqui de y, por exemplo. E aí, olha, o nosso problema é o seguinte, então, nesse sistema de coordenadas, G ele é dado por um menos G apontado na direção J, e aí agora, olha, qual é o problema que nós temos para resolver? Eu tenho condição inicial, eu sei que no início a minha partícula, ela está, então no início, quando o tempo é igual a zero, ela está na posição zero vetor, e a velocidade inicial da minha partícula, no instante de tempo t igual a zero, é exatamente igual, então, a componente x dessa velocidade, ela vale v0, aí a componente x vale cosseno de φ mais θ, apontado na direção I, e a componente j seria um v0 seno de φ mais θ, apontado na direção j, né, que seria aquela projeção na direção y. E qual é o problema que eu tenho para resolver? O problema que eu tenho para resolver é o seguinte, a aceleração da minha partícula, como função do tempo, é exatamente igual a essa constante, menos g apontado na direção j. Essa é uma equação vetorial e ela pode ser reescrita em termos das suas componentes. Olha, componente x dessa expressão aqui seria a derivada segunda da minha posição, igual a, então, componente x igual a componente x do lado direito. O componente x do lado direito é zero. Componente x do lado, y, perdão, do lado esquerdo é a derivada segunda da posição da minha partícula em relação a y. Lembra que R aqui, ele nada mais é do que x como função do tempo e mais y como função do tempo j. E a gente está procurando tanto o x como função do tempo, quanto o y como função do tempo. Então isso aqui, por sua vez, vale menos g. Então o componente ao lado esquerdo do vetor é igual ao componente do lado direito. Aqui nós sabemos integrar, né? Qual é a função que, quando derivada, fornece zero? Constante. Constante. Então, a derivada de x em relação ao tempo é uma constante. Essa constante, ela tem interpretação, é a própria velocidade da partícula no início, né? Vamos chamar essa constante de um certo v aqui. E agora, pergunto para vocês, qual é a função que, quando derivada, fornece uma constante? VT. Isso. Tem a constante de integração também, né? Então, agora o x como função do tempo
É exatamente um certo, vamos chamar um x0 constante mais um vt. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa. Qual a função que, quando derivada, fornece a constante? Já sabemos, é uma certa constante. Vamos chamar essa constante, por exemplo, de... Vou colocar um índice aqui, x, e aqui x, para não confundir com a de cá, né? Uma constante eu vou chamar de vyt, perdão, vy menos gt, certo? Integramos uma vez. E agora integra de novo, né? Então, y como função do tempo vai ser um certo y. A integração aqui fornece para a gente um vyt, e a integração de cá fornece um menos a integral de t, né? T quadrado sobre 2. Então achamos as nossas equações horárias. Se você substituir um instante de tempo t igual a zero aqui, você mata esse fator, o x0 tem que ser igual a zero, porque nós fixamos o sistema de coordenadas exatamente sobre o ponto onde a partícula estava no instante de t igual a zero. Isso implica, então, que, usando as nossas condições iniciais, o x é igual a zero, xão, né? E a velocidade em t igual a zero é o próprio vx, e ela permanece constante, está aqui, vale o v0 cosseno φ mais θ, constante porque ela não está acelerada na direção x. Então, usando as nossas condições iniciais, nós achamos nosso x como função do tempo. Ele vale v0 cosseno de φ mais θ vezes t. Ótimo. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa, olha. No instante de tempo t igual a zero, você mata esses dois fatores, então o yzão é exatamente igual a zero, por conta da condição inicial, e o vy, que seria a velocidade, agora olha para a velocidade, no instante de tempo t igual a zero, mata esse termo, sobra só o vy aqui, então o vy no instante de tempo t igual a zero, seria o vzão y, é o v0 seno de φ mais θ. Então a gente encontra finalmente as nossas duas constantes de integração também. A gente encontra que o nosso y de t é exatamente igual a yzão igual a zero, e aqui fica v0 seno de φ mais θ t, isso menos gt quadrado sobre 2. Perfeito. Agora, olha, como é um problema de geometria, no sentido em que eu posso matar o tempo do jogo, eu vou escrever assim. Primeiro eu vou notar o seguinte, nesse sistema de coordenadas aqui, eu vou chamar essa reta aqui, por exemplo, de uma reta, vou chamar de reta mesmo, para a gente não se confundir. Reta. Qual é a equação desta reta? Eu tenho o ângulo, então eu tenho o coeficiente angular dessa reta, e eu sei que ela passa pela origem. Ora, posso escrever então y menos y0 igual a coeficiente angular x menos x0. Qual ponto eu vou usar? Eu vou usar a própria origem. Eu sei que ela passa pela origem. Então, isso aqui vale zero, isso aqui vale zero, e o coeficiente angular nada mais é do que a tangente do ângulo que ela faz com o eixo x. Mas eu tenho um ângulo, então acabei de encontrar a equação para a minha reta. Isso vale y igual a tangente de θ x. Maravilha. Essa reta aqui, essa descrição dela. E o projétil, por sua vez? O projétil, por sua vez, descreve, nós já sabemos, uma parábola. Como é que você sabe que é uma parábola? Eu sei pelo seguinte, olha. Se nós pegarmos a nossa expressão para o x, ela pode ser prontamente invertida em função daquele parâmetro t, né? Eu vou escrever t como função de x agora, olha. Isso é igual a x sobre v0 cosseno de φ mais θ. Vou chamar essa expressão de 1, vou chamar essa expressão aqui de 2, e se eu fizer agora, olha o que eu vou fazer, eu vou jogar 1 em 2. Eu tenho o meu y, que vou fazer uma composição de funções, né? Ele é a função de t, que por sua vez é função de x. Isso aqui fornece para a gente um y como função de x, que é exatamente igual a quanto? Olha, v0 seno de φ mais θ, e agora eu entro com o t. O t é x sobre v0 cosseno de φ mais θ.
menos g sobre 2. Agora pega o t ao quadrado, né? Então fica um x ao quadrado sobre v0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ mais θ. Aqui dá para cancelar, né? Olha, cancela, cancela. Então a gente fica um y como função de x igual a tangente de φ mais θ vezes x, menos g sobre 2v0 ao quadrado, x ao quadrado, dividido, produto, né? Cosseno ao quadrado de φ mais θ. Essa aqui seria então aquela parábola, né? Então eu escrevi aqui reta, vou escrever em vermelho aqui, nossa parábola que descreve a equação daquela trajetória do meu projétil. Para achar esse ponto aqui, basta fazer agora a interseção entre a reta e a parábola. Literalmente isso mesmo, olha. Então aqui eu tenho a minha parábola, né, que seria aquela equação que descreve a minha parábola. Então eu consigo agora achar aquele ponto P em que, vamos chamar esse ponto de P, por exemplo, que seria a interseção entre, então P nada mais é do que a interseção entre a minha reta, como um conjunto de pontos, interseção com a minha parábola, vista também como um conjunto de pontos. Então agora o que eu vou fazer? Olha, para que a equação de uma seja satisfeita pela outra e vice-versa, eu posso pegar uma e jogar dentro da outra, ou outra jogar dentro de uma. Obrigando, então, que a gente encontre a interseção assim. É o que eu vou fazer. Olha, eu vou pegar esse y e vou jogar aqui dentro. Aí o que eu ganho com isso? Daqui, olha, eu vou encontrar exatamente que o meu tangente de θ, x, tem que ser igual a tangente de φ mais θ vezes x, menos g sobre 2v0 quadrado cosseno ao quadrado de φ mais θ, isso tudo multiplicado por um x ao quadrado. Achamos uma equação agora do segundo grau para x. Não é isso? Mas eu sei que o meu x do ponto P não é zero, né? Ele é diferente de zero, porque a partícula se deslocou. Olha, ele com certeza é diferente de zero. Esse aqui seria o x do ponto P que a gente está procurando. Então eu já posso com certeza cancelar aqui uma das raízes. Uma das raízes é zero, mas essa não me interessa. Como o meu x do ponto P é diferente de zero, eu fico então com a seguinte restrição lá, olha. Cancela aqui. Então a gente fica com tangente de θ igual a tangente de φ mais θ menos g sobre 2v0 quadrado cosseno ao quadrado de φ mais θ. Cancelou um do x, sobrou só o x aqui. Agora isola um lado, isola o outro, né? Passa o x para um lado, passa o tangente de θ para o outro, a gente fica com x do ponto P finalmente exatamente igual a quanto? Vou fazer de cabeça, né? Olha, vamos ficar um fator aqui 2v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de φ mais θ dividido por g. Então esse fator todo que eu passei multiplicando, isso tudo multiplicado por tangente de φ mais θ menos tangente de θ. Essa expressão para o nosso x do ponto P. E o y do ponto P? Já temos o x, basta Professor, voltar para cá. Oi, pode falar. não é ao contrário o sinal ali do XP, não? Não é menos tangente de φ mais θ? Não. Esse fator vem para o lado de cá e esse fator vai para o lado de lá. Ah, tá. Desculpa que eu me Inclusive, confundi a porque eu sua fiz de outra pergunta até é forma. boa, você poderia se perguntar assim, pô, mas será que essa diferença aqui não vai ser negativa? Resposta não, porque tangente é uma função crescente, né? Então eu sei que com certeza quando o meu φ é positivo, tangente de φ mais θ é maior que o tangente de θ. Sim, Tá? entendi. Se você tivesse trocado, você teria uma resposta negativa, que não seria consistente com essa escolha do nosso sistema de coordenadas aqui. Beleza? Agora, olha, voltamos lá então.
para o nosso y igual a tangente de θx, aí eu acho, basta multiplicar essa expressão por tangente de θ, né? Então a gente fica com 2v0 ao quadrado g cosseno ao quadrado de φ mais θ, que seria o meu x. Isso tudo agora multiplicado por o meu tangente de θ. Fica aqui então tangente de θ, isso multiplicado por tangente de φ mais θ menos tangente de θ. Essas são as coordenadas do ponto P. Lembra lá, né? Olha. Aqui. Mas o que eu quero, foi pedido pelo problema, é essa distância. Chamar essa distância aqui de D. Tá? Ela, por sua vez, eu tenho as coordenadas do meu ponto. Para achar a distância, o que nós fazemos? É raiz de xp quadrado mais yp ao quadrado, não é isso? Sim. Então agora finalmente a gente fica com, vamos escrever assim, olha, eu vou usar primeiro novamente essa expressão lá da minha reta, só para simplificar aqui, então eu fico com raiz de xp quadrado mais, aí eu troco o meu y por x, tangente ao quadrado, de θ. Eu estou procurando a distância, então eu sei que ela é positiva, não preciso preocupar com módulo nem nada do tipo. Então eu fico aqui com xp multiplicado por raiz de 1 mais tangente ao quadrado de θ. Ora, aí você lembra da sua trigonometria, né? Quanto é seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ? 1. Divide todo mundo por... para fazer aparecer 1 mais tangente, preciso dividir por cosseno ao quadrado, né? Então aqui eu divido, aí fico com tangente ao quadrado, mais divide cosseno por cosseno dá 1, e do lado de cá sobra 1 sobre cosseno é secante, né? Então secante ao quadrado de θ. Então, finalmente, a nossa distância, ela vale xp multiplicado por secante de θ. Finalmente, isso vale, então, 2v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de φ mais θ sobre g, não é isso? E Isso. o fator que aparece aqui, antes de colocar esses termos do tangente aqui, olha, tem um secante ao quadrado, vou colocá-lo aqui, é 1 sobre cosseno, né? Tira a raiz, fica 1 sobre o próprio cosseno de θ, multiplicado finalmente por tangente de φ mais θ menos tangente de θ. Essa finalmente é a nossa distância. Em função dos dados do problema. Então matamos a letra A, né? Dúvidas até aí? Eu poderia ter chego nessa distância de forma diferente depois de ter encontrado o x de p, porque eu imaginei fazer por Pitágoras. Acaba que isso é meio que Pitágoras também, É Pitágoras, no fim das contas. Eu peguei distância, né? né? Uhum. É porque como está sobre o plano, coincide, né, com Sim. o teorema de Pitágoras mesmo. Que aí pegava de 0 até xp fazia como cateto e o outro ia ser a altura do problema, que é o y de p, né? Isso, exatamente isso. É assim, você pode interpretar essa expressão de jeitos diferentes, tipo, olhando a distância, calculando geometria analítica, mas escondido atrás dela está o próprio teorema de Pitágoras, é isso mesmo. Eu escolhi coordenadas cartesianas, né? As coordenadas cartesianas, elas têm, no fundo, como a gente discutiu anteriormente, elas escondem o próprio teorema de Pitágoras, né? Quando você trata de distâncias. Só que a gente precisa agora pensar em tentar maximizar essa função. Eu quero que a distância seja máxima em função do ângulo φ. Então eu vou olhar para essa expressão como se ela fosse uma função de φ. Certo? O professor, é só onde você falou que a partícula ela encontra o plano, só que o plano ele está sendo a reta que você... Isso, tá. exatamente. Exatamente. Se você Entendi. tentasse. A gente está falando de plano inclinado, você poderia pensar o seguinte: se você tem um eixo Z aqui assim, Uhum. e aí você faz o que nós chamamos de extrusão, né? Você joga a reta para um lado e para o outro, gerando aquele plano, como se fosse alguma coisa desse tipo aqui. Olha, imagina que seu
esse aqui seria o seu eixo Z. E aí você tem alguma... Eu não vou desenhar para não carregar o desenho, né? Eu teria que fazer assim uma paralela aqui assim. Esse aqui seria o seu eixo Z. Aí dá para imaginar que tem um plano inclinado, né? E todo o plano lá está fazendo um certo ângulo aqui com o plano XZ. Percebe? Ah, entendi. Ah, beleza. É como se a gente estivesse olhando, só que no fundo aqui você está olhando como se o seu eixo Z tivesse aqui assim saindo do plano da página, né? Aí você perde essa noção tridimensional. Entendi. Ótimo. Perfeito. Então vamos lá. Achamos então a nossa distância, mas agora a gente quer maximizar essa distância. Veja só, isso aqui vale então, até agora. Eu vou escrever assim, olha, 2v0 ao quadrado sobre g cosseno de θ. Acho que alguém mandou algum comentário aqui. Pode falar, Flávia, pode ficar à vontade. Então, o y é igual a zero no plano inclinado? Qual y? É porque até você, quando você fez a equação do segundo grau, você sumiu com um x, né? E aí eu fiquei me perguntando por quê. Aqui? Isso. Daqui para cá. Por que o meu x é diferente de zero? Não, por que você sumiu com um x? Cancelei. Ah, tá. Eu quero resolver a equação do segundo grau. Aí eu já sei que uma das soluções é zero. Faz x igual a zero aqui. Você não tem zero igual a zero? Sim, agora eu entendi. Entendeu? Aí, mas essa solução eu não quero. Por que eu tive esse cuidado de cancelar, não cancelar antes? Porque você não pode dividir nada por zero, né? Você pode aceitar qualquer coisa, menos divisão por zero. Não é isso? Sim. Aí, mas eu tive um certo cuidado, então, de dizer, olha, a solução zero não interessa pra gente, interessa a solução não nula, que seria exatamente a coordenada do ponto P. A gente sabe que ela é não nula. Então, como o x é diferente de zero nesse caso, aí sim eu tenho o direito de cancelar para poder isolar o meu x. Sim, entendi. Entendeu? Ótimo. Agora, olha, olhando como essa função como uma função de φ, eu vou reescrevê-la assim, olha. Tangente eu posso trocar como seno sobre cosseno, não é isso? Aí então, esse fator aqui, um dos cossenos se cancela, então sobra para a gente aqui seno de φ mais θ multiplicado por um dos fatores cosseno de φ mais θ, né? Então, um dos cossenos cancelou com o de cima, sobrou um cosseno só. Menos tangente de θ multiplicado por cosseno ao quadrado de φ mais θ. Aí pergunta, como é que nós maximizamos uma função que depende de uma variável? A gente deriva ela uma vez e zera. Isso, né? No máximo daquela função você tem inclinação da reta tangente igual a zero. Então nós fazemos derivada dessa nossa função em relação a φ exatamente igual a zero. Isso por sua vez igual a quanto? Vamos derivar, né? Eu vou ver o que aparece. Tem uma geometria por trás dessa expressão muito interessante, na verdade. Então aqui a gente vai ficar, olha, o fator constante, ele acaba não influenciando a resposta. Eu vou escrever aqui só... Opa, vou escrever aqui só para a gente não perdê-lo, né? Então g cosseno de θ multiplicado por... Agora deriva seno em relação a φ. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de φ mais θ. Agora a derivada da segunda, né? Então fica a primeira. Aí a propósito, a regra da cadeia aqui, como função é linear, não faz diferença, né? Dá 1 mesmo a derivada, né? Mesmo que seja φ mais θ no denominador, a regra da cadeia fornece 1 para a gente, então o resultado dá o próprio cosseno ao quadrado de φ mais θ. Agora a derivada da segunda, né? Então pega a primeira vezes a derivada da segunda. A derivada do cosseno é menos seno, então aqui fica um menos seno ao quadrado de φ mais θ. Perfeito, então derivamos a primeira. Agora vem menos tangente de θ, que é constante em relação a essa derivação em função de φ. Agora deriva o cosseno ao quadrado. Cai o fator 2, não é isso? Derivada do cosseno é menos seno, então aqui fica mais seno de φ mais θ vezes o próprio cosseno de φ mais θ. Dúvidas? Acho que não, né?
Não, tá de boa. por enquanto. Beleza. Agora um pouquinho de trigonometria, né? Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Alguém lembra dessa expressão? Isso aqui é o arco duplo. Isso aqui é exatamente cosseno de 2 vezes φ mais θ. Se você se lembrar lá, olha, cosseno de A mais B. Quanto é que dá isso? É cosseno, cosseno. Menos seno, seno. Então faz aí agora, olha. Faz A igual a B. Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Então, 2A, né? Seria então exatamente isso aqui. E do lado de cá, por sua vez, olha, tem a expressão o 2 vezes seno cosseno, isso é o seno do arco duplo. Ah, professor, não lembro dessa também. Lembra? Seno de A mais B. Seno A cosseno B mais seno de B cosseno de A. Faz A igual a B, fica 2A, seno A cosseno A, mais seno A cosseno A, 2 vezes. Maravilha. Então, olha, lembra, a gente quer zerar essa expressão, né? Então, daqui a gente fica com 0 igual a... Vamos dividir essa expressão toda por um fator cosseno de 2φ mais θ. Aí a gente fica, então, com 1 mais tangente de θ multiplicado pela tangente agora do arco duplo, né? Como eu dividi pelo cosseno, então aqui fica um seno sobre cosseno da tangente, então tangente de 2φ mais θ. Ou, reescrevendo, claro, a gente poderia escrever tangente de θ vezes tangente. Eu vou chamar essa soma toda aqui, gente, só para não carregar muita expressão, para lembrar de soma, vamos chamar de sigma, por exemplo. Sigma. Tangente de sigma exatamente igual a menos 1. Tangente vezes tangente igual a menos 1. Já viram isso em algum lugar na vida? Não. Vamos lá. Geometria analítica, voltamos. Então, pega lá aqui um sistema de coordenadas, por exemplo, x, y. Agora eu vou pegar uma reta com inclinação θ e outra reta com inclinação desde que ela seja perpendicular à primeira. Vou tentar fazer aqui o ângulo bem 90 graus, bem marcadinho aqui. Pergunta, que ângulo é esse? E quanto vale, vamos chamar esse ângulo, eu não vou chamar, vamos dar nome ainda para esse ângulo, mas vamos chamar esse aqui, por exemplo, digamos de alfa, e esse aqui pode ser beta, por exemplo. Qual a relação entre tangente de θ e o tangente de alfa? Vamos chamar, por exemplo, isso aqui de A. Elas são paralelas? Não, elas são perpendiculares. Ah, sim, sim. Certo? Agora, olha, você concorda comigo que tangente de θ é A sobre B? Né? Cateto oposto sobre cateto adjacente? E tangente de alfa? Não é B sobre A? Olhando para esse triângulo aqui, olha. Acho que até aí tá claro, né? Ah, tá. Uhum. Ó, ou seja, você acabou de me concluir que tangente de θ é igual a 1 sobre tangente de alfa. Mas mais ainda, qual é a relação entre tangente de alfa e tangente de beta? Tem um sinal de menos aqui, não tem? Como se o alfa fosse o complementar do beta, aí a tangente do alfa está no primeiro quadrante, o beta está no segundo quadrante, ela troca de sinal, não é isso? Lembram disso ou não, da geometria analítica? Se não, me fala. É porque Não, né? faz tempo, né? Então vamos lá. Ó. Pega lá a sua circunferência com raio unitário para você se lembrar da sua do círculo trigonométrico, traça lá eixo x e eixo y.
Aí vamos olhar qual que é a interpretação geométrica para tangente. Você traça uma reta que é paralela ao eixo X, passando pelo ponto, esse ponto aqui que está exatamente sobre o eixo X, lá da minha circunferência. Aí agora pega a sua retinha aqui, com um certo ângulo, digamos, alfa, por exemplo. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Essa altura aqui é o que nós chamamos de tangente de alfa. Por quê? Ora, 90 graus, cateto oposto sobre cateto adjacente, como é o círculo trigonométrico, o raio é 1, então fica cateto oposto sobre cateto adjacente, o próprio tangente de alfa. Agora, quando o seu ângulo está no segundo quadrante, olha o que acontece aqui. Olha, traça uma retinha para cá, paralela ao eixo X. Você vai encontrar agora o ângulo beta, no nosso caso particular, seria esse aqui, olha. Esse aqui seria o nosso ângulo beta, olha. A tangente dele vai estar lá no negativo, percebe? Mas esse lado em tamanho é igual a esse. Então, por isso, o sinal de menos entre eles. Então, quando dois ângulos são complementares, né, a soma dos dois dá 180, tangente de um é igual a menos tangente do outro. Certo? Tá esquentando, né? Olha o que a gente encontra agora. Vamos juntar essa expressão com essa. A gente acabou de encontrar que a tangente de θ é igual, vamos escrever, menos 1 sobre... Vou trocar tangente de alfa por menos 1 sobre tangente de beta. Concordam? Ou seja, tangente de θ multiplicado por tangente de beta é igual a menos 1. Ou seja, quando duas retas são perpendiculares entre si, o produto dos coeficientes angulares é igual a menos 1. Enxergaram? Sim, sim. Esse é um resultado da geometria analítica. Mas olha o que a gente tinha encontrado antes. Que o produto dos coeficientes de dois ângulos aqui é igual a menos 1. O que eu posso concluir sobre os ângulos? Que eles são perpendiculares. Que eles não são bem diretamente perpendiculares, mas esse ângulo aqui corresponderia à inclinação de uma reta e esse aqui corresponderia à inclinação de uma outra reta e elas fazem 90 graus entre si. Agora a gente tem que achar uma relação entre o θ e o sigma nesse nosso caso. Lembra que o sigma aqui ele vai ser identificado com o nosso beta, né? Se vocês perceberam. Eu estava usando o beta porque eu não sabia que de fato o meu sigma estava aqui antes. Mas agora eu já sei. Olha só, essa relação aqui me diz que o meu ângulo sigma corresponde exatamente ao ângulo beta. Ou beta corresponde exatamente ao sigma da minha expressão, né? Ora, vocês concordam comigo que o ângulo externo ao nosso triângulo aqui, ele é a soma dos dois ângulos não adjacentes a ele? Concordam ou discordam? Sim. Se não concorda, quanto dá θ mais π sobre 2 mais alfa? 180. 180. Quanto é θ mais π sobre 2? Não é π menos alfa? Não é isso? Passa o Certo, alfa para o lado de certo. cá. Sim. Quanto π menos alfa não é o próprio beta? Então acabamos de mostrar que a soma de dois ângulos, ou melhor, que um ângulo externo a um triângulo é exatamente a soma dos dois ângulos não adjacentes a ele. Ora, conclusão então, θ mais π sobre 2 é igual ao nosso sigma, que por sua vez é igual a quanto? 2φ mais 2θ. Cancelam um dos θs aqui. Passa o θ para o lado de cá e divide por 2 para achar o φ. Né? Então a gente fica com 2φ igual a π sobre 2 menos θ. E finalmente φ igual a π sobre 4 menos θ sobre 2. E achamos então finalmente o ângulo que maximiza o ponto, ou melhor, maximiza a distância em que o meu projétil atinge o plano inclinado.